Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor, do curso Técnica em Informática, das disciplinas de Linguagem de Programação 1 e Linguagem de Programação 2. Nessa aula a gente vai trabalhar com programas de fluxo básico. O que são os programas de fluxo básico? São aqueles programas que vão ter uma entrada de dados, ou uma ou mais entradas de dados, e com essas informações eu vou fazer um processamento, na maioria das vezes um cálculo, e em cima desse processamento eu vou ter a saída das informações. Por exemplo, eu quero fazer um programa que o usuário digita 2 valores e eu mostro a soma desses 2 valores. Então o que acontece? Quais são as entradas aí? Valor 1, valor 2. Qual é o processamento? A soma desses valores. Qual é a saída? O resultado desse processamento. Tá ok? Para exemplificar bem, eu trouxe para vocês 4 exercícios. A gente vai desenvolver os 4 exercícios tanto na linguagem C quanto no Visual Basic. Vocês vão ver que é bem parecido. O que muda são a sintaxe, o que muda vai ser a sintaxe da linguagem. É o exemplo que eu acabei de falar para vocês. É um exemplo que o usuário vai digitar 2 valores e eu vou mostrar a soma desses 2 valores. Primeiro, quantas variáveis são necessárias para fazer esse exercício? 3. Por que 3? 2 são os 2 valores, certo? Primeiro valor, segundo valor. E a terceira variável é a variável que vai armazenar a soma disso. Se a gente pensar na aula de comandos, de variáveis e comandos de entrada e saída, eu tenho 3 variáveis, essas 3 variáveis, 2 é de entrada, 2 são variáveis de entrada e uma variável é de tipo saída, tá claro? Muito bem. Na linguagem C, esse programa vai ficar da seguinte maneira. Primeira coisa, como todo programa na linguagem C, a primeira coisa que eu faço é colocar as bibliotecas. Nesse exercício, eu vou colocar a biblioteca stdio.h. Na verdade, o nome correto é stdio, std de standard, o i input, o o output. Então, se eu não coloco a biblioteca stdio, ou pode falar stdio, afinal de contas estamos no Brasil, se eu não colocar a variável stdio.h, o ponto .h é a extensão da biblioteca. Se eu não colocá-la, nem o comando printf, nem o comando scanf irá funcionar. Por quê? Eles são os comandos de entrada e saída. Pode fazer um teste aí na sua casa. Coloca esse programa na tela, tira essa primeira linha. Com certeza, quando você compilar o seu programa, ele vai dar erro no primeiro printf. E a segunda biblioteca que nós temos aqui é a biblioteca conio.h. A biblioteca conio.h é a biblioteca que vai fazer o comandinho get funcionar. Se eu não coloco a biblioteca conio.h, vai dar erro no get. Só para simplificar, o comando get aqui, no caso, get em inglês, pegar, ch caractere, pegar o caractere. Então, esse get é o que vai segurar o meu programa aberto. Por quê? Se eu não usar o get, quando você compilar, o programa vai mostrar, você vai digitar o primeiro valor, vai digitar o segundo valor. Quando você apertar o enter, vai calcular, vai mostrar, porém vai fechar. Você nem vai ver acontecer. Então, você coloca o get para segurar o programa aberto. Então, o que vai acontecer? Vai ser digitado o primeiro valor, vai ser digitado o segundo valor, vai ser calculado a soma e vai mostrar a soma. E o programa vai ficar parado ali. Você digitou uma tecla qualquer, ele fecha e volta para a programação. O que é essa tecla qualquer? O get. Então, olha lá. Eu falei para vocês que a gente tinha 3 variáveis, não é isso? Olha aqui, ó. Int, A, B e S. Só lembrando, esse void main em inglês é principal, é o meu programa principal. E esse void é que eu estou querendo dizer que ele é um programa único, eu não vou fazer passagem de parâmetro, eu vou usar ele apenas. Na linguagem C, o início, o begin é abre-chave e o end é fecha-chave. Então vocês vão perceber que aqui é o início e aqui é o fim. O meu programa mesmo está começando aqui e, consequentemente, ele está finalizando aqui. Então, int A, B, S. Lembra que a gente viu isso na aula de variáveis e comandos de entrada e saída? Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu escrevo int A, B, S, eu estou criando uma variável chamada A, uma variável chamada B e uma variável chamada S do tipo inteiro. Tá? Coloquei A e B de ser primeiro e segundo valor e S fazendo uma alusão à soma. Porém, se eu tivesse colocado Guinho, Zezinho e Luizinho aqui, funcionaria. Tá certo? É só manter aquelas regrinhas que a gente aprendeu na aula de variáveis, Não ter caracteres especiais. Olha lá na aula, não vou falar de novo não. Muito bem, olhando aqui, então eu peço para o usuário digitar o primeiro valor, printf valor 1, scanf, porcentagem D, e comercial A.
Ou seja, o primeiro valor que o usuário digitou ficou armazenado no A. Qual é o primeiro valor? Não interessa, a gente é programador, a gente não é usuário. Imagina se eu faço o programa e eu tenho que ficar lá vendo qual dado que vai entrar. Lembra que eu dei o exemplo do caixa do supermercado? O caixa do supermercado não vai funcionar independente de qual o valor do produto? Você é programador, você não é mais usuário. Tá ok? Então, o valor que a pessoa digitou foi o A. Por exemplo, que número que eu digitaria? Eu digitaria o 8. Talvez você digitaria o 6, o 40, não sei. Certo? Peço para digitar o segundo valor. A mesma coisa, ó, reparem que é igualzinho. É claro que se a gente trazer uma pessoa aqui que não é da área e ler esse código, vai achar que a gente é maluco. Não que a gente não seja, mas isso aqui tá tudo lá na apostila. Tudo simplificado, tudo explicado. Então aqui, ó, printf valor 1, scanf porcentagem D, e comercial A, então eu armazenei no A. Aí peço para o usuário digitar o valor 2 e o valor digitado fica armazenado na variável B. Ou seja, se eu digitei 6 e 30, significa que A vale 6 e B vale 30. Isso no meu programa. No seu eu não sei, do João também não sei, da Maria eu também não sei, tá ok? Aí, nesse trecho, eu fiz a entrada do meu programa. Lembra? Afinal de contas, a aula de hoje é fluxo básico. Entrada, processo, saída. Aqui eu fiz a entrada. Quem é o processo? O processo é a conta, é a operação, é o cálculo. S é igual a A mais B. Então, nesse momento, a variável S, ela vale o conteúdo de A mais o conteúdo de B. E agora, entrada, processo, quem que faltou? A saída. Quem é a saída? Printf, aí eu escrevo soma igual, porcentagem D, quem é esse porcentagem D? É o S. Professor, por que aqui não tem o E comercial e aqui tem o E comercial? No comando de entrada tem que ter o E comercial, porque o E comercial faz o apontamento da memória, ele que direciona, é mais ou menos assim, eu chego no Instituto Monitor pela primeira vez, eu não sei onde é a sala de provas, eu preciso que alguém me oriente. Certo? Porque é a minha entrada. Porém, para ir embora, eu não preciso mais que alguém me oriente, porque eu já sei o caminho. É igualzinho, é a mesma coisa. Na entrada, eu preciso colocar o E comercial para a memória chegar, né, na verdade, para o número digitado chegar no espaço de memória, que no caso é a variável. Aqui na saída, eu não preciso fazer esse apontamento. Ok, está feito o programa em linguagem C. Esse mesmo programa no Visual Basic. No Visual Basic é mais simples, porque ao invés de escrever printf, a gente arrasta um label. Ao invés de escrever scanf, a gente arrasta um text box, não é isso? Mas o processo em si é o mesmo. Estou criando as mesmas 3 variáveis do mesmo tipo. Olha lá, din a, b, s as integer. Igualzinho aqui, ó, int a, b, s. Aí eu falo que o A vai ser o val, esse val é de value, né, de valor em inglês. Esse A vai ser o valor do meu primeiro text box, que eu tinha chamado de txt1.text. O B vai ser o valor do txt2.text. Então, nesse momento, o que eu digitar no primeiro text box vai para o A. O que eu digitar no segundo text box vai para o B. O S é igual a A mais B. E o label, que armazena a resposta, lembrando que a propriedade do label não é o texto, a propriedade do label é o caption, tá ok? No Visual.net o caption não existe mais, ele já passa a ser text, mas ainda no Visual Basic 6 a gente ainda usa a propriedade caption. Então, o nome do label que eu tinha chamado de lbl-res, lbl de label, res de resposta, lbl-res.caption igual a S. Então, se o A vale 3, o B vale 4, 3 mais 4 é 7. Então, o S está valendo 7. Eu falo que o label vale S, então o label vale 7. E está feito o primeiro exemplo, ok? Vamos ver o segundo exemplo. No segundo exemplo, a gente vai fazer um exercício que, de novo, vai ser digitado 2 valores, só que ao invés de mostrar a soma, eu quero mostrar a média. Vocês vão perceber que é bem parecido, é praticamente igual. A única diferença é que eu vou calcular a média. Então, eu vou ter as mesmas variáveis, só que detalhe, eu não estou trabalhando mais com int, eu estou trabalhando com float. Por quê? Se bem que nada me impediria do primeiro exercício eu trabalhar com float também. Só que nesse exercício, obrigatoriamente eu tenho que trabalhar com float. Por quê? Eu vou ter uma divisão. Concordam comigo que a partir do momento que eu dividir um número, a chance de eu quebrar ele é muito grande? Concordam ou não? Então, nesse exercício, eu não te dou a escolha não. No primeiro, tudo bem. Tanto com int quanto com float funcionaria. Nesse exercício, se você coloca int
e o usuário coloca 6 e 7, por exemplo, 6 mais 7, 13, 13 dividido por 2, 6,5. Você perderia esse meio. Olha que loucura. Tá certo? Muito bem. Então aqui, float A, B, criei M de média, se bem que poderia ter colocado S, mas lembra que eu falei na aula de variáveis? Colocar nomes amigáveis, não é isso? Recebo o primeiro valor. Qual a diferença? Aqui ao invés de porcentagem D, aqui está porcentagem F. Esse F é do float. Aí eu peço para o usuário digitar o segundo valor. Esse segundo valor fica armazenado B, igualzinho ao exercício anterior. Só mudou a porcentagem D para a porcentagem F. Tá certo? Aí o processo, né? Então aqui essas 4 linhas novamente é a entrada. Quem é o processo? O processo vai ser a variável M, que vai ser igual a A mais B dividido por 2. Ô vídeo, por que tem esse parênteses aqui? É da linguagem C? Não. A gente aprendeu com a tia Ana lá em matemática, não aprendeu? Que a divisão é feita antes da soma. Se eu não coloco esse parênteses, o que acontece? Meu programa roda perfeitamente, porém ele calcula errado. Ele vai pegar o segundo valor e dividir por 2. Por exemplo, eu coloco 7 e 6, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco, ele dividiria o 6 por 2, daria 3, mais 7, 10. Olha que loucura, tá errado, né? Então, esse parênteses significa que eu vou fazer primeiro a soma para depois dividir por 2. Vou mostrar e é igual. Não é igual. É quase igual. No exercício anterior, a gente estava trabalhando com variável do tipo inteiro, não estava? Então, a gente colocava a porcentagem D. Reparem que aqui eu coloco porcentagem ponto 2F. O que é esse ponto 2F? Se eu colocar só a porcentagem F, tudo bem. Só que variável float significa que é variável quebrada, variável real. Lembram? Por padrão, por default, a linguagem C te dá 6 dígitos. Então, por exemplo, eu falei do 7 e 6. Então, daria 6,5 essa conta, certo? Se eu não coloco esse porcentagem 2, simplesmente eu colocasse porcentagem F, ele iria aparecer 6,5 e 5 zeros, ou seja, ele ia aparecer 6 casas depois da vírgula. Quando eu coloco porcentagem 2, significa que ele vai colocar 2 casas depois da vírgula. Então, se deu 6,5, vai ficar 6,50, 6,50. Se eu quisesse uma casa decimal, eu colocaria porcentagem ponto 1F. Se eu quisesse 4 casas decimais, eu colocaria porcentagem ponto 4F. Ok? Muito bem. E o get, que é para segurar o programa aberto, igual ao do primeiro exemplo. Legal, está feito o exercício em linguagem C. Vamos para o Visual Basic. No Visual Basic, o que muda é que ao invés de colocar como inteiro, eu coloquei como single, na ideia de variável do tipo real. Aí eu falo que o A está valendo o primeiro text box, o B está valendo o segundo text box, ok? E o M vale o A mais B, tudo isso dividido por 2. Tudo isso quem? O A mais o B. E aí eu coloco na resposta o conteúdo do M. Até aconselho vocês, se vocês colocarem os programas um do lado do outro, vocês vão perceber que eles são bem parecidos. Eu tenho certeza que terminando essa aula, vocês não terão dúvida de programas que envolvam fluxo básico. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, lembra que na aula de variáveis, quando eu falei de constante, eu falei sobre o π, né? Que o π é um exemplo clássico de constante. Então eu trouxe para nós nessa aula aqui de fluxo básico, um exercício que calcula a área da circunferência. Né? Então lembrando, a área da circunferência, a fórmula é a área da circunferência é igual a π vezes raio ao quadrado. Tá certo? Então, qual que vai ser a entrada? O usuário tem que digitar o raio, digitado o raio, eu posso calcular a área da circunferência. Então, eu estou criando como float de novo, só o π ser 3.14 já me justifica a variável ser float, concordam? Se eu coloco inteiro, eu não poderia pôr 3.14, não é isso? Float A,R. Então, eu coloquei A de área e o R de raio, tá? Lembrem-se, sempre usem nomes familiares ao que você está trabalhando. Peço para o usuário digitar o raio e armazeno o que o usuário digitou na variável R. Então, ele digitou 40, R vale 40. Mesmo conceito do exemplo 1, mesmo conceito do exemplo 2. A área vai ser igual a 3.14. Quem que é 3.14? O π. Nada me impediria de criar uma constante chamada π e falar que o π vale 3.14. Funcionaria da mesma forma. Tá certo? Ou coloco 3.14 direto que dá na mesma. Então, quem que vai ser a área? 3.14 vezes... Opa! Aqui tem uma novidade. Vocês perceberam que nesse exercício tem uma terceira biblioteca?
Biblioteca math.h é biblioteca matemática. Se eu precisar usar cosseno, seno, tangente, potência, que é o caso aqui, raiz quadrada, tá certo? Aqui, eu fiz da maneira mais complicada, para ser sincero. Raio ao quadrado, concordam comigo que é raio vezes raio? Então, se eu tivesse feito R vezes R, estava resolvido. Mas eu aproveitei a oportunidade para a gente detalhar um comandinho a mais. O POL é o comando para trabalhar com potência. Vírgula, qual é a sintaxe? Base, vírgula, expoente. No caso, quem é a base? O R, o expoente quadrado. Se eu quisesse levar a 10ª potência, seria R,10. Tá certo? Mas não esqueçam, ele está lindo, bonitinho, funcionando, porque eu coloquei a biblioteca math.h. Se eu não tivesse colocado a biblioteca math.h, ele daria erro, por mais que estivesse certo. Tá ok? Muito bem. Calculei, aí eu mostro. A área da circunferência é igual a porcentagem em ponto 2f, duas casas decimais novamente, o conteúdo da variável a. Detalhe que eu coloquei entre aspas, vocês vão perceber que está sem acento, porque a linguagem C não é que o professor Ovidio é burro, não. É porque na linguagem C é padrão DOS, então se eu colocar acento aqui não iria reconhecer mesmo. Então foi por isso que para fazer o gancho e poder lembrá-los disso. Muito bem. Esse mesmo programa, no Visual Basic, como sempre, o programa fica menor. Vocês já estão percebendo que o código é menor, né? Então eu estou criando a variável A e a variável R como single. E aí eu estou falando que o R vai valer o valor do txt raio, que é um txbox que eu chamei de txt raio. E aí quem vai ser o A? O A vai ser 3.14 vezes R exponencial 2. Tá? Poderia colocar R vezes R, que funcionaria da mesma forma. Lembrando que multiplicação na programação sempre vai ser o asterisco. lblres.caption é igual a A. Aqui, na verdade, eu dei uma enxugada na resposta. Poderia fazer completinho como fiz na linguagem C. Como é que ficaria? lblres.caption é igual a área da circunferência entre aspas e comercial concatenaria mostrando o A. Ok? Vamos para o quarto e último exemplo de fluxo básico. No quarto e último exemplo aqui de fluxo básico, a gente vai fazer um programa que o usuário vai digitar um valor qualquer e eu vou descontar 18% desse valor digitado. Para ficar fácil de fazer a conta, se o usuário digitou 100, eu tenho que tirar 18%, então tem que aparecer 82. Tá ok? Eu estou tirando 18% dessa conta. Imagina lá, o Instituto Monitor tem a mensalidade de um curso e vai dar 18% de desconto. Então eu vou pegar aquele valor e tirar 18%. Muito bem. Na linguagem C, como que ficaria? Reparem que nesse exercício a gente não tem a biblioteca math.h, que a gente usou para fazer potência no exercício anterior. A gente tem só a stdio.h, que é para trabalhar os comandos de entrada e saída, não é isso? E a conio.h para poder funcionar o get. Criei como float uma variável chamada P, para guardar como produto, e uma variável chamada PD, produto descontado. Tá ok? Peço para o usuário digitar o valor do produto e armazeno esse valor digitado na variável chamada P. Volto a dizer, pega os outros 3 exemplos, coloca um do lado do outro, vocês vão ver que é igualzinho, que ninguém descubra, mas é muito fácil programar. Muito bem. PD, quem é o PD? Que é o produto descontado. Aqui, eu teria várias maneiras de fazer esse exercício, na verdade, esse processo. Como bom engenheiro, eu gosto de matemática, né? Quando eu penso num valor inteiro, o que é um valor inteiro? É 100%. O que é 100%? 100 dividido por 100, 1. Então, se eu pegar o produto e multiplicar por 1, eu tenho o valor inteiro dele. A partir do momento que eu vou tirar 18% desse meu produto, eu vou passar a ter apenas 82%. Concordam comigo? Legal. O que é 82%? É 82%, 82 dividido por 100, 82 por 100. 82 dividido por 100 é 0,82. Lembrando, nós brasileiros falamos 0,82. Aqui a gente sempre usa o ponto como separador de casa decimal. Então, se eu multiplicar o valor por 0,82, eu já estou tirando 18%. Qual outra maneira de fazer essa mesma conta? Eu poderia falar que PD seria igual a P menos P vezes 0,18. Funcionaria também? Aí é questão de escolha, tanto faz. Tá? A maneira que você melhor entender
A maneira que você melhor entender é o correto, tá certo? Muito bem, mostra o produto descontado e está feito exercício em linguagem C. No Visual Basic, vamos lá. Cria a variável chamada P, cria a variável chamada PD, tá? P de produto, PD de produto descontado. E aí eu falo que o P vai valer o valor numérico do txtproduto.txt. Então, o que o usuário digitar no txtproduto vai ficar alocado na variável P. PD vai ser igual a P vezes 0,82. Reparem, né? Eu não sei se eu deixei isso claro, eu creio que sim. Na linguagem C a gente sempre tem os pontos e vírgulas para finalizar a linha. No Visual Basic não tem isso. O Visual Basic ele não é case sensitive, então se eu usar maiúsculo ou usar minúsculo também não tem problema. Na linguagem C tem e muito. PD é igual a P vezes 0,82. Aqui também eu poderia colocar PD igual a P menos P vezes 0,18, daria na mesma. Faça da maneira que você se sinta mais confortável, né? Essa é a minha zona de conforto, eu prefiro fazer assim. E aí, eu criei um label para guardar a resposta, LBL desconto, ponto caption é igual a PD. E está feito o nosso quarto e último exemplo. Muito obrigado, essa foi mais uma videoaula do Instituto Monitor, do curso Técnica Informática, das disciplinas de Linguagem de Programação 1 e Linguagem de Programação 2.